Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da Condac Condomínios. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que causa muita polêmica e sempre gera desgastes entre condôminos, síndicos e administradores de condomínio. O tema de hoje é sobre quem é o responsável nos casos de vazamentos e infiltrações no condomínio. Afinal, de quem é essa conta? Do condomínio ou do condômino? Primeiro, é importante saber que o dever de reparar, ressarcir ou indenizar está nos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, que diz que aquele que causar dano a outra pessoa, seja por ação, omissão, negligência ou imprudência, possui o dever de indenizar esta pessoa. Acontece que para os síndicos, nem sempre é claro quando os reparos são dever do condomínio ou quando são dos condôminos. Os casos de vazamentos e infiltrações talvez sejam os que gerem mais confusão entre síndicos e condôminos. E para definir de quem é a responsabilidade dos reparos, é preciso entender que os edifícios possuem duas redes de encanamento, a vertical e a horizontal. A rede vertical, também conhecida como coluna principal, conduz a água e o esgoto entre os andares e a rua. Por isso, ela é de uso comum, sendo de responsabilidade do condomínio. Isso inclui qualquer obra que for realizada nas unidades em virtude dos problemas desta rede, como o reparo de imóveis, por exemplo. Já a rede horizontal liga a coluna principal às unidades. Ela recebe a água da rede vertical e conduz o esgoto para ela. Como é uma rede de uso particular, a responsabilidade pelos reparos e danos na rede horizontal é do condômino, inclusive se o dano for causado a um morador vizinho. Caso haja um vazamento no teto do banheiro de uma unidade, por exemplo, e esse vazamento for decorrente de problemas na rede horizontal, o condômino da unidade de cima é o responsável pelo reparo. Nos casos de infiltrações na laje ou no terraço das coberturas, a identificação da responsabilidade é mais simples. Se o terraço fizer parte de uma unidade, se for propriedade exclusiva de um condômino, então a obrigação é dele. Se for uma área comum, então a responsabilidade pelos reparos é do condomínio. Mas e quando as infiltrações ocorrem nas varandas, nas fachadas ou nas janelas, por exemplo? Os proprietários são os responsáveis pela manutenção dos pisos e dos tetos das varandas. Então, se existe uma infiltração que é proveniente desta área, o dever de reparação é do proprietário, a não ser que essa infiltração tenha sido ocasionada pela rede de encanamento vertical do condomínio. Já a manutenção da fachada do condomínio, a pintura, o acabamento, a substituição de pastilhas, é de responsabilidade da administração do condomínio. Então, se existe uma infiltração que vem das partes externas da fachada, o custo e a obrigação dos reparos é do condomínio. Só que nem sempre toda infiltração que aparentemente vem da fachada é de responsabilidade do condomínio. Nós temos os casos onde a infiltração é proveniente das janelas, seja por falta de manutenção das esquadrias, das borrachas, dos silicones. Nestes casos, a obrigação recai sobre o proprietário da unidade, pois é dele o dever de manutenção destes itens. A instalação incorreta de aparelhos de ar-condicionado também é uma outra grande fonte de infiltrações, e nestes casos, a responsabilidade pelos reparos também é do proprietário da unidade responsável pela instalação do aparelho. Com a responsabilidade definida, o condomínio ele tem a obrigação de reparar e ressarcir os danos que foram ocasionados pelos itens de sua incumbência. E quando a responsabilidade for dos proprietários, o condomínio deve exigir os reparos e os ressarcimentos dos danos que ocasionalmente tenham atingido alguma área comum do condomínio. Se o problema estiver ocorrendo entre duas ou mais unidades,
o síndico pode atuar como um mediador para tentar resolver a questão de uma forma amigável. Caso não seja possível, o condômino, a parte que estiver se sentindo prejudicada, pode buscar seus direitos na justiça. Sempre que houver qualquer discordância sobre quem é o responsável pelo reparo, o condomínio deve contratar empresas ou profissionais habilitados a emitirem laudos técnicos. Assim, não restará nenhuma dúvida sobre de quem é a obrigação pelos reparos. Gostou desse vídeo? Curte e compartilha. Lembre-se de seguir nas redes sociais e assinar nosso canal no YouTube. Assim, você não perde nenhum dos nossos vídeos.